pessoal. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para vocês aqui. Planejar, não é? O técnico hoje é o que vai acontecer mais, o que está acontecendo muito você é o melhor técnico do mundo, você tem informação técnica, que eu também acho muito, 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 muito errado, a tal da obesidade. Obesidade? Qual obesidade que a gente chama, Caio? Obesidade intelectual. Obesidade de conhecimento, obesidade intelectual. Você absorve aquele monte de conteúdo, faz um monte de curso, tenta resolver também tudo e acaba não resolvendo nada. Existe uma história que eu aprendi com um filósofo pernambucano chamado Adílio Cunha. A história do pato, não é? Já ouvi falar, eu falo muito isso sobre a história do pato. O pato, ele nada, ele voa e ele anda. As três coisas que o pato faz, não faz de maneira bonita. Você vê como é que o pato anda, todo desengonçado, como é que o pato voa, como é que o pato nada, todo esquisito. Ou seja, ele faz três coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Então, pegue uma coisa, se você não tem aptidão para trabalhar com marketing, para trabalhar com vendas, treine alguém, aprenda a delegar. Ninguém trabalha sozinho, tem que formar sua equipe. E a gente também só passa a ganhar dinheiro, a faturar quando a gente escala. O que é essa tal de escalar? Né? O que a gente consegue escalar? Pô, só tinha 2 braços para trabalhar, era só eu aqui na assistência técnica. Hoje eu tenho mais outra pessoa que está aqui comigo trabalhando. Agora são 4 mãos trabalhando. Então eu tenho que dobrar o meu faturamento, porque eu tenho 4 braços. Com 2 braços eu faturava 1.000, com 4 braços eu tenho que faturar 2.000. Né? Então tem braços. E quanto mais braços a gente vai colocando, né, a gente vai aumentando, a gente vai conseguindo escalar. Ah, mas o meu negócio é um negócio familiar. Mas nós temos que pensar o quê? O crescimento. Do crescimento ordenado, seguro, com o pé no chão. Mas nós temos que pensar, isso é empreender, pessoal. Isso é empreender. Por que eu quero empreender? Por que eu quero ser dono do meu próprio negócio? Não quero ficar lá como técnico ganhando R$5.000 numa assistência técnica. Eu não quero ser concursado. Pessoal, eu saí de um concurso público que eu ganhava 7.000 e poucos reais. Abri mão do concurso público federal para empreender em quê? Em aula, em ser professor, empreender na educação. Eu já era professor do Instituto Federal. Eu saí para empreender na educação. Por quê? Não é? Para poder faturar mais, ganhar mais, lógico, vender o meu conhecimento, porque o que eu sabia ali ficava limitado a 200 pessoas por ano. Né? Então, eu quis o quê? Com o método que eu criei, com o conhecimento que eu adquiri, aumentar mais, transformar a vida das outras pessoas. Por quê? A minha vida foi transformada. A vida do Caio, que está falando para vocês aí, 2015, né? O Caio teve uma recessão no ramo do petróleo, e ele pegou a rescisão dele, pontapé na bunda dele, sai fora, acabou, fechou, não tem mais petróleo, acabou tudo, fechou. Né? O Rio de Janeiro quebrou nessa área de petróleo. Né? Aí o que ele pegou com aquela rescisão dele? Vou fazer um curso de celular, sou bom de venda, comecei a vender e tal, não é? Se tornou potência e não deixou de estudar. Não deixou de estudar e evoluir. Então, é importante tomar cuidado com a obesidade intelectual, que é tentar aprender tudo e não fazer nada. Se você não tem condições sozinho, delegue. Chame a esposa, chame a filha, chame o pai para trabalhar, chame o irmão, chega junto. Cresçam juntos, evoluam juntos. Né? Tempo, né, professor? Muitas vezes tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. Às vezes a gente perde o tempo, às vezes a gente perde tempo com coisas na nossa vida que não agregam valor. Empreender é uma decisão. Empreender é uma decisão. Vocês que estão aqui hoje, que são técnicos, vocês empreendem, vocês são heróis. Vocês são responsáveis por 70% de cada 100 pessoas empregadas nesse país hoje, 70 estão empregadas pela nossa mão. Informal, seja que a gente assina carteira ou não assina, elas têm um trabalho, elas comem. Quem aqui tem funcionário, elas comem, elas têm família, elas pagam conta graças a gente. Então o nosso trabalho é sagrado e a gente tem a obrigação de se preparar para treinar, para transformar essas vidas também. Assim como a manutenção de celulares, ela transforma a nossa vida. Então, você transformar o seu negócio numa fonte de crescimento,
é fundamental. E você só vai conseguir fazer isso através de qualidade do seu produto e técnicas de marketing e vendas. Então você tem que ser um bom técnico em reparo de placas e você tem que ter a capacidade de atrair, engajar e converter o seu cliente. Essa é regra, é lei do seu crescimento. E negócio que não está subindo, está caindo. Então, é uma realidade, mas a gente tem que enfrentar essa realidade. E é trabalho, e é dedicação, e é renúncia. Você, às vezes, aquela série que você está com vontade de ver, você deixa de ver. Aquele filme, aquele churrasquinho no final de semana para você poder estudar. Mas os frutos que você colhe depois que você passa por esse momento são inenarráveis. Eu posso dizer isso por de carteirinha. Acho que o professor Vinícius também pode. Tá. E talvez tenha outras pessoas que estejam assistindo a gente aqui que também já tiveram momentos de luta e hoje estão colhendo os frutos do esforço e de se preparar para ter uma situação melhor. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não é? Eu não exponho o meu patrimônio na internet, nem nada disso, mas eu consegui criar uma vida estável através do reparo, através da assistência técnica. Através da assistência técnica eu consegui me projetar para o país todinho. Né? Então, tem sim, mas você está falando isso é porque é professor. Não, pessoal. Tá o Caio é dono de loja. Tem diversos alunos aí que fazem. Eu vi uma grande profissional que entrou aí, que é a Aninha. Né? Então, a Aninha trabalhava num lugar, um cubículo, né? Quebrada ali, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro e tal? Hoje, com a potência em especialista em Apple Watch, eles chamam ela de rainha do Apple Watch em São Paulo, não é à toa. Então, assim, tem muito profissional bom no mercado que trabalha assim, né? Essa parte de engajamento, essa parte de marketing. Pessoal, a gente tem que saber, nós temos que saber nos vender, não é? E não é com arrogância, não é com ignorância, não é com prepotência, não é saber contar uma história para o seu cliente. Foi o que o Caio falou da máquina. É importante você... eu comprei a máquina aqui, vou divulgar lá. Essa máquina... comprei a máquina para tirar vidro de tampa traseira de iPhone. E, para mim... e não tinha antes. Então, como é que ele tirava isso? Então, isso Isso é objeção, né? Você criou objeção na cabeça do cara. Então, não, você... mais uma máquina para poder justamente atender em 1 hora... consigo resolver, troca o seu vidro, fazer a recuperação da sua tampa traseira em 1 hora, deixando seu aparelho mais bonito, não sei o quê. Tem que fazer esse exercício, conhecer a sua clientela, antes mesmo de conhecer seu concorrente. Atender bem, porque esse cliente, novamente, vem se você atende bem. E o pós-venda... Existe uma unidade, né, professor? Existe uma unidade que é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Cada cliente que entra na sua assistência é uma oportunidade de você criar um cliente recorrente. Então, o tempo que você investe para agradar esse cliente, ele pode estar entrando de graça. Toda vez que ele entra, você está aí, pensando, poxa, vou fazer marketing na internet, vou gastar, vou pagar para fazer anúncio. E às vezes o cliente está entrando na sua assistência e você não está dando o devido valor que aquele cliente merece. E ele não volta mais. E o cara está ali esperando. Você consegue até divulgar a sua marca. O cara entra, ou o cara tenta falar no telefone, a pessoa não atende o telefone. Por que colocou o telefone lá então na propaganda? Só responde depois de 3, 4 dias. Quando responde não é objetivo. Não tem o quê? Não tem um script. Por quê? Para vender tem que ter script, sim. Tem que ter. Você tem técnica. Tem uma oferta preparada. É técnica. Você tem que estar preparado para quebrar a objeção do cliente. Tem que ter um sistema de orçamento. Tem que ter um sistema de orçamento pronto. Uma técnica de orçamento para você fazer o orçamento. Você tem que ter já as suas modalidades de pagamento setadas e elas têm que ser uma modalidade de pagamento que sempre vão se conectar com o seu público-alvo. Então, todos esses detalhes, você vai montando uma oferta irresistível, uma oferta magnética, aquela que vai atender a todos os parâmetros do seu cliente sem abrir mão da sua margem de lucro, porque tem que ser um jogo de ganha-ganha. A partir do momento que você abre mão do seu lucro para você poder atender esse cliente, você está errando na sua oferta. Então, quando você compõe
compõe a sua oferta, conhecer o seu público-alvo, conhecer a classe social, conhecer o tipo de aparelho, a inclinação, os tipos de serviço que você mais trabalha. Isso tudo, esse conhecimento vai fazer você melhorar e lapidar a sua oferta e fazer uma oferta cada vez mais produtiva e que você converte mais clientes toda vez que eles entram no seu estabelecimento ou no seu home office. Isso tudo, pessoal, é concatenado, né? É uma informação atrás da outra que ajuda. Um exemplo, né, que o cara acabou de falar. Conhecendo os aparelhos, conhecendo o tipo de serviço, não é? Você... Tem muito técnico que não faz isso, não sabe nem qual a maioria de serviços que é feito na assistência técnica dele. O cara não tem esse mapeamento. O cara não sabe quanto é o faturamento dele. Ele se baseia em faturamento com o que ele paga de cartão de crédito, que é uma bola de neve. Então, ele tem uma noção, eu ganho 20 mil porque eu paguei o boleto de 20 mil reais. Não é assim que funciona, não. E se você não sabe o serviço que você presta, os serviços que são mais procurados na sua assistência técnica, aí você vai comprar uma máquina que não tem nada a ver, ou compra uma ferramenta que não vai atender, aí você vai ficar o quê? Frustrado. Vai comprar... E quem não fez isso que atire a primeira pedra, né, professor? Mas, gente, quem não faz isso que atire a primeira pedra. Mas eu também já fiz. Qual técnico não ama ferramenta? Não ama comprar aquela ferramenta que ninguém quer? Mas nós temos que ter coerência, nós temos que ter racionalidade para sermos empreendedores também, né? Então nós temos que ser racionais. Investir onde deve se investir, né? Investir onde deve se investir. Fazer investimentos errados pode te levar à falência também. Não saber executar um orçamento pode te levar à falência, não é? Uma coisa boba, não saber fazer um diagnóstico, que não é bobo, né? Não saber fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma câmera, de um iPhone 12, por exemplo, né? Você não sabe fazer um diagnóstico, você não sabe medir. Aí você vai lá, compra uma câmera, sei lá, 500 reais, coloca no aparelho, bota, não é. Aí você descobre que não é a câmera, o problema é na placa. Aí você não faz o serviço, aí você terceiriza. Aí você ficou com aquela câmera de 500 reais imobilizado. Se você erra 10 orçamentos desse, dentro de um ano, é um prejuízo de 5 mil reais. Te custou 5 mil reais de capital imobilizado em sucata. Mas câmera eu vendo. Cara, mas não é assim também não. Dá para comprar um microscópio top com 5 mil? Dá para montar uma bancadazinha para evoluir para o nível 2, né? Para fazer uma bancada de rebalhe, uma bancadazinha que vai te fazer faturar 250 reais aí por serviço, né? Que é uma bancada de nível 2 para nível 3 aí, você tem que faturar 250 ou mais em reparo de placa, né? Então, tem tudo isso.